Bom, a Raquel conversou, inclusive, com integrantes do governo, né, para entender a respeito da participação do presidente Lula nessa ajuda a Assange. O que você tem aí de informação para a gente, Raquel? Fabiola, eu falei com o Celso Amorim, logo cedinho hoje. O ex-ministro Celso Amorim é o principal assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, e o que ele me disse é que a libertação do Julian Assange, na avaliação dele, era uma vitória tardia da liberdade de expressão. Ele disse que ele estava sendo libertado aí de uma forma tardia, já eram 5 anos de prisão, que ele esperava que ele tivesse bem de saúde. Na avaliação dele, era o que estava em jogo, no caso do Assange, era a liberdade de expressão, porque ele havia revelado muitos segredos dos americanos que as pessoas não conheciam antes do trabalho dele no Wikileaks. E aí o ministro Celso Amorim me deu um exemplo, na avaliação dele, um exemplo menor, mas que está no dia a dia dele, que são, por exemplo, as negociações da ALCA. Ele me disse que ele, um dos principais negociadores da ALCA na época, ali durante o primeiro mandato do Lula, só ficou sabendo que funcionários do governo brasileiro teriam ido à embaixada dos Estados Unidos e dado dicas sobre como, aos americanos, sobre como lidar com o Brasil nas negociações da ALCA, o que seria ali uma quebra de confiança importante. Ele só ficou sabendo disso por causa dos vazamentos do Wikileaks. Então, na avaliação dele, é um trabalho importante, que favorece a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e que o Julian Assange já tinha que ter sido libertado há muito tempo. Esse é um tema caro para o Lula e caro para a esquerda. O presidente Lula, sempre que ele tinha oportunidade, ele insistia nesse assunto em vários fóruns internacionais, mesmo desagradando os americanos. Os americanos sempre tiveram muito receio disso, preocupados, ainda que em governos democratas, com a questão do sigilo e principalmente dos segredos militares, né, de abrir precedentes aí. Também conversei desde ontem à noite, quando saiu a notícia, com pessoas próximas ao Lula, e o Lula se irritava muito com os jornalistas, principalmente no Brasil, de não defenderem o Assange, que na avaliação dele estaria levantando uma bandeira que seria de toda a imprensa. Então, essa é uma reação do governo brasileiro que já era esperada, dada a defesa constante que o presidente Lula fazia do Julian Assange. Olá, Josias. Finalizo com você o caso Assange. Que ensinamentos esse caso traz para a sociedade como um todo, né? O que significou esse período tão longo de prisão dele, 14 anos, e a gente vê aí o presidente Lula celebrando a saída dele, falando que essa é uma grande vitória para a liberdade de expressão. Preciso de fato celebrar. Agora, eu tenho uma certa dificuldade para encarar como vitória, né? O preço foi muito alto. Essa guerra de nervos entre o Julian Assange e o Departamento de Estado americano, ela terminou graças a um acordo. E como em todo acordo, os dois lados tiveram que ceder. E os defensores da liberdade de imprensa devem mesmo celebrar a abertura da cela do Assange, mas é impossível deixar de reconhecer que ele pagou caro por expor a, a superpotência a um vexame planetário, né? O Assange amargou 7 anos de refúgio na Embaixada do Equador em Londres. Ele não podia botar o pé fora da embaixada, não podia sair a calçada que ele seria recolhido pela polícia londrina. E depois da mudança de ventos na política de Quito, na capital do Equador, foi suspenso o asilo do Assange. Ele ralou, a polícia foi lá, recolheu o, o refugiado e ele ralou 5 anos de cadeia. Então, no total, o fundador do Wikileaks perdeu 12 anos da sua liberdade por ter jogado no ventilador da internet centenas de milhares de textos de mensagens sigilosas do Departamento de Estado, de embaixadas dos Estados Unidos pelo mundo afora, né?
E o governo americano queria condenar o Assange a morrer na prisão. Na prática, ele morreria na prisão, porque a, a ideia de Washington era impor a ele uma pena de 170 anos por 18 supostos crimes. E ele teve que confessar uma dessas imputações, disseminação ilegal de material de segurança nacional, para ganhar a liberdade. Então, em vez de ser deportado, está agora a caminho, se tudo funcionar como foi combinado, a caminho da Austrália, que é o seu país, né? Então, quem acha que ficou barato, basta comparar com o caso do, do Edward Snowden. O Assange acendeu a luz num porão das correspondências nas quais os diplomatas americanos relatavam aí rotineiramente, fazem isso até hoje, relatam ali o teor dos seus contatos relevantes com autoridades estrangeiras. O Snowden, que era um funcionário terceirizado da Agência Nacional de Segurança Americana, ele desnudou o grampo planetário que servia na época ao Barack Obama. Na ocasião, bisbilhotaram até diálogos da Dilma Rousseff, que era a então inquilina do Palácio do Planalto. E depois de 11 anos, o Snowden vive exilado em Moscou, sob a proteção lá do Vladimir Putin. Não chega a ser um exílio dourado. Você ficar sob a proteção de um ditador não é propriamente um exílio dourado. Mas é menos pior do que os 12 anos trancafiados numa embaixada ou numa cela, que foi o prazo que o Assange foi privado da liberdade, né? Então, a defesa do Assange, Fabiola, ela sempre alegou que, ao revelar os segredos ali que os Estados Unidos queriam manter no porão, o Assange não fez nada além do que os jornalistas fazem rotineiramente. E é um fato. Pegou segredos de um Estado, a bisbilhotagem do governo americano, e jogou no ventilador ali, expôs tudo isso, né? Então, isso é o que, de fato, nós jornalistas fazemos rotineiramente, ou tentamos fazer, né? E custou caro. O preço do Assange, o preço que o Assange pagou, foi muito caro, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade para enxergar isso como uma vitória, porque vitória seria, ou será, no dia em que ficar entendido que a função do Estado é se portar com sobriedade, mesmo naqueles assuntos ditos sigilosos, e guardar os seus segredos. A tarefa do jornalista é outra, é divulgar. Então, se o jornalista conseguiu acesso ao documento sigiloso, aos dados sigilosos, não se deve imputar a ele nenhum crime. Ele cumpriu a obrigação. Se há interesse público na informação, não há outro caminho senão divulgar. E o Estado que se vire para guardar com mais competência as suas informações. Aqui se deu o oposto. Um personagem que divulgou dados que o governo queria manter sigilosos, teve 12 anos da sua liberdade cerceado, né? 12 anos cerceados. Não é pouca coisa, o preço foi alto.